na Rússia vai salvar a gente, o Bolsonaro tá livre para fazer o que ele quiser, porque em outubro tem vacina do Vladimir Putin aqui em terras tupiniquins disponibilizadas para geral. Cara, esse negócio da cloroquina eu já desisti de entender. Não faz sentido nenhum para mim. Eu não consigo entender como que essa propaganda existe, ou talvez pior, como que tem gente que ainda cai, né? É uma coisa fora, para mim, não consigo entender mesmo. Mas, assim, não falta evidências, né? Acho que se você pesquisar no Google, das top 3 ali vai estar a evidência que o negócio não funciona, que não é para tomar, mas mesmo assim tem a propaganda aí do nosso presidente, né? Influenciando as pessoas a tomarem. Mas, fora esse negócio extremo, né? Existem, claro, tratamentos promissores, que são principalmente as vacinas. Em relação à Rússia, acho que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Do nada o cara falou, vai ter vacina, estamos começando em agosto, ninguém estava preparado, mas assim, do ponto de vista científico, não tem nada, nenhuma coisa na literatura científica mostrando o que que é essa vacina. Então, se existe, se foi roubado de alguém, se foi hackeado de algum outro governo, não sei, mas não tem nenhum dado científico mostrando o que que é essa vacina e como que ela funciona, né? Mas existem diversas outras que estão mais claras, né? Como que elas funcionam, quais são os possíveis timelines, né, para essa vacina ser produzida e tá no mercado, que a gente pode discutir um pouco mais. É, mas existem algumas alternativas boas aí no mercado, né, que estão começando a ser desenvolvidas. E dentro disso, eu já até começo a abordar um segundo texto que eu queria falar com vocês, que aí é da Piauí do último Hum, mês de julho, que é uma hum, reportagem, na verdade. O título é Contra a Besta Fera, e aí o subtítulo é A luta dos cientistas brasileiros para combater o vírus é dura, vai de propaganda enganosa à ameaça de morte. E aí eu começo falando dessa questão da cloroquina porque isso me parece que surge, hum. o Bolsonaro ele acaba pegando carona numa questão, acho que para tentar agilizar o processo do país não parar e tudo mais, né? E aí ele entra de cabeça nessa questão da cloroquina. Porque a primeira questão, né, Marcelo, é quando surge uma nova doença, um novo vírus, se testam remédios para outras doenças, saber se tem a Uhum. eficácia, né, para esse. Então, em outras ocasiões já foi se descoberto que um remédio serve para uma coisa e serve para outra coisa, né? Exato, E aí exato. a cloroquina entrou nessa questão, e aí, como a gente já falou aqui, já abordou até em outros episódios, ela foi uma das mais ineficazes, assim, né, me parece. E ao Uhum. mesmo tempo, essa reportagem ela traz um detalhe muito interessante que o discurso da cloroquina do Bolsonaro atrapalhou a vida da cloroquina. Porque o fato dele estimular as pessoas a tomarem a cloroquina fez com que elas já chegassem medicadas no hospital com a cloroquina e que impedissem que elas entrassem na questão de serem cobaias para de fato o teste dos remédios, né, Muito Marcelo? real. É surreal isso, né? Realmente, tanto por esse lado quanto por piora de quadro mesmo. Tem gente que chega com problema cardíaco por causa da cloroquina, né? Que tomou em doses que a pessoa julgou sem nenhum conselho médico e aí a consequência disso é terrível, né? Então, sim, é uma propaganda que não faz sentido, mas que infelizmente a gente, como cientista e como sociedade, a gente tem que combater, né? E foi uma consequência do que você falou, né? De a gente tentar readaptar medicamentos que já existem para combater o vírus. E é uma coisa que, assim, a princípio faz sentido, né? Quando você está numa situação emergencial, como foi o coronavírus, você quer tentar reaproveitar o que a gente já tem. Então, existem consórcios enormes entre farmacêuticas e diversas empresas para tentar achar algum desses compostos que pode ter efeito. E um dos primeiros foi a cloroquina. Isso aconteceu principalmente por causa de um estudo francês, que eles testaram a cloroquina junto com outro antibiótico, e eles mostraram, né, nos gráficos assim, até relativamente bonitos, né, no artigo deles, que quando dava cloroquina, o número de mortes caía. Mas assim, o estudo foi muito mal feito, porque não tinha controle, né, que eram as pessoas que não receberam a cloroquina, as pessoas que morreram, que foram para a UTI, eles tiraram do estudo. Então foi quase que um negócio enganoso assim. Mas isso ocasionou líderes mundiais como o Trump e principalmente o Bolsonaro, né, a falar que esse era um remédio milagroso, né, que ia salvar todos. Pediu para produzir um monte, né, mas depois vieram muitos e muitos estudos que mostraram que não, que esse negócio não funciona, que é extremamente perigoso. Mas o problema é insistir no erro, né? Foi esses líderes, como principalmente o Bolsonaro, levantar o Simba para a galera e falar: ó, toma isso aqui que vai todos os problemas sumir.
mas na verdade só tende a piorar e atrapalhar a vida dos cientistas e dos médicos, né, que tem que combater essa anti-informação e lidar com pessoas exatamente que surgem já no hospital tomando cloroquina, e você tem que lidar com o quadro piorado e também com o controle, porque você não pode mais fazer um teste de um medicamento novo nessa pessoa, porque vai ter uma interferência aí com a cloroquina, né? Mas, por outro lado, né, nessa estratégia de você readaptar medicamentos, existem alguns que são promissores, né? Eu acho que os dois que que tiveram mais destaques, assim, foi o Remdesivir, né, que é um antiviral que foi feito para a Ebola, e faz todo sentido o mecanismo dele, né? Ele atua numa enzima que o vírus precisa para se reproduzir, que chama RNA polimerase, bloqueia a atividade dessa enzima, e ela é uma coisa que é específica para o vírus, então isso é bom, ao contrário da cloroquina, que é sistêmico, né? A cloroquina aumenta o pH da sua célula. Então, isso vai ter uma consequência geral. Agora, a RNA polimerase RNA dependente, que chama, que é essa enzima do vírus, só o vírus tem, a gente não tem. Então, é um tratamento específico, que é o que a gente quer. Então, isso funciona. Tem evidências mostrando que ajuda a diminuir mortes, a melhorar o quadro, porque tem um efeito específico. E o outro é a cortisona, né, o esteroide, que foi mostrado que ajuda a diminuir uma consequência do vírus, que é aquela tempestade imunológica que você tinha falado. Então, são medicamentos que são reaproveitados, mas que têm um embasamento científico correto para atacar o vírus especificamente. Porque senão a gente toma, sei lá, etanol 70 mata o vírus. Vamos injetar etanol 70 na veia, que já era, né? Você quer uma coisa que seja direcionada específica para o vírus. E isso demora e precisa de muito estudo para mostrar que realmente funciona. É o detergente que o Trump falou pra galera injetar também, né? Meio por aí, assim, né? Surreal, né? Só uma questão também que eu acho legal a gente abordar ainda dentro da questão das vacinas. Eu achei interessante também, porque dentro desses estudos da tentativa da criação da vacina, existe até a tentativa da criação de uma figura exótica, né? Que é o vírus da gripe disfarçado do coronavírus, com a espícula Exato. do vírus como é que funciona mais ou menos isso, assim? Beleza. Bom, posso explicar primeiro mais ou menos como funciona, para que funciona a vacina, como é que funciona o processo? Lógico, Só para entender o porquê que a galera disfarça o vírus. Porque assim, o objetivo da vacina, né, é você treinar, de certa forma, treinar o nosso sistema imunológico a responder a um vírus, né? Porque se a gente parar para pensar a quantidade de vírus e o que a gente chama de antígenos, né, que são as coisas que o sistema imunológico tem que atacar, a quantidade desses antígenos, desses vírus que existem é gigantesco. E não tem espaço no nosso genoma para colocar anticorpo para tudo isso, certo? O nosso genoma tem 3 bilhões, mais ou menos, de pares de base. Só 2% disso faz proteína. Então dá o quê? 64 milhões, mais ou menos, de pares de base. Se a gente pegar isso, dividir pelo tamanho de um anticorpo, não dá para produzir mais de 30 mil anticorpos diferentes. Mas o nosso sistema imune consegue produzir mais de 100 bilhões de diferentes. Então, tipo, não tem espaço para fazer isso. E o segredo por trás disso, que foi, acho que assim, uma sacada genial da evolução, é que em vez da evolução dar para a gente a receita de como produzir um anticorpo, ela deu para a gente um Lego. Um Lego que você monta de várias formas, e dependendo da forma que você monta esse Lego, você ataca um vírus, ataca o outro. Então, a ideia da vacina é você treinar o nosso sistema a montar o Lego de uma forma que vai atacar o vírus, certo? Então, você precisa fornecer esse antígeno, essa estrutura específica do vírus para o nosso corpo reconhecer. Isso pode ser feito de várias formas. Atualmente tem 3 principais. A primeira é o que você falou, né? Que é você pegar um vírus que não ataca a gente, que é o adenovírus, é um vírus que causa gripe em chimpanzé, e expressar essa proteína que chama spike, né? Então esse vírus infecta a gente, mas ele não causa muitos problemas, mas ainda assim ele tem essa estrutura do coronavírus, né? Então o nosso corpo aprende a responder a essa proteína, de uma forma que quando o coronavírus de verdade ataca a gente, o nosso corpo já está treinado a responder. Mas existem outras formas também, como por exemplo você tentar diminuir a infectividade do coronavírus e infectar com o coronavírus mesmo, que é o que algumas empresas estão fazendo. Acho que principalmente as chinesas estão atenuando o vírus que a gente fala, né? Para tentar fazer isso. E tem uma até mais nova, assim, que é bem não tradicional, que é o que a gente chama de terapia de mRNA, né? RNA mensageiro. Que a ideia é você ensinar o nosso corpo a fazer a proteína do vírus. Então a gente injeta uma molécula de RNA no nosso corpo que vai para a nossa célula produz essa proteína do vírus, e aí essa célula se torna, de certa forma, doente, e o nosso corpo reconhece isso e destrói. Ou seja, a gente está ensinando o nosso corpo a produzir a proteína do vírus para o nosso próprio corpo reconhecer. Que é uma sacada muito louca, genial,
e teoricamente funciona super bem, mas até hoje não tem nenhuma vacina comprovada que funciona no mercado desse jeito. Mas a Moderna e a Pfizer estão seguindo essa estratégia, eles estão na fase 3 já, né, dos estudos clínicos. Então, existem diversas estratégias, mas todas elas, para resumir, né, o objetivo é tentar, de alguma forma, mostrar para o nosso corpo essa proteína do vírus, o spike, para ensinar o nosso corpo a tentar combater ela de diferentes estratégias diferentes. Ô Marcelo Bassalo, eu queria aproveitar aqui que você é o cérebro hoje, eu sou o Pink e o Paulo é o Bola de Neve. Eu sou o Steven Spielberg. Entendedores, eu sou o Steven Spielberg, que é o... Não, você é o Bola de Neve. Os melhores desenhos da história são dos Steven Spielberg, velho. Animania, essas coisas. Picazoide. Ora, rapazes, vocês formam um belíssimo casal. Só mesmo a América para produzir um imbecil do seu calibre. Não é o calibre que importa, mas a graça que o imbecil proporciona. Enfim, aproveitando que temos cérebro hoje aqui no Poronga, eu queria comentar sobre aquilo que você falou já aqui, que está ficando cada vez mais popular por conta da tecnologia, esses estudos de DNA, de moléculas, enfim. E aí surgiu aquela tecnologia popular do CRISPR, né? Que tem pessoas tipo, na garagem nos Estados Unidos que compram um kit de CRISPR e fazem tipo experimentos de como mudar o DNA, e aí eles se injetam DNA modificado para ficar mais forte, para os músculos serem geneticamente, entre aspas, superiores. E aí existe toda tipo, uma discussão, né, em cima disso, sobre quais os limites disso, tipo, onde vai parar a tecnologia? Será que um dia os ricos vão ter o poder de fazer um gene excepcional dos bebês, assim, geneticamente modificados, que vai ser inteligente, forte, grande, alto, de olho azul, de olho verde, enfim, toda essa coisa de uma forma incrível? Isso realmente vai acontecer mais rápido do que todo mundo imagina? E ainda dentro dessa brisa, assim, existencial e maior, já que eu tô cansado de falar de assuntos terrenos, né? Num final de semana que na Alemanha a galera neonazista saiu, tipo, nas milhares nas ruas, assim, para protestar contra as medidas de isolamento e tal, e ser bem aquele estilo Trump mesmo, estilo Bolsominion, e na Alemanha isso, e assim, nem quero comentar do mundo, eu quero falar, cara, o Elon Musk, cara, que é esse bilionário, né, que assim, porra, é visto como um gênio, que é visto como o cérebro da vida real, né, que tem a SpaceX, está tentando trazer esperança para a humanidade do mundo fora e tal. Ele é um cara que fala em dar golpe na Bolívia, né? Ele tweetou recentemente, pô, vamos dar golpe na Bolívia, mas ele fala que talvez o futuro da humanidade esteja fora e tal. E aí existe toda uma questão de biologia mesmo, assim, de questionamentos do universo, relacionado à raridade ou não da vida. Se você pegar, tipo, um pedaço de solo marciano, você vê que ele tem sinais de radioatividade, sinais de uma riqueza ali que não é um solo estéril, não é um solo que não existiu nada ali que modificou a existência estrutural dele. E talvez, do ponto de vista da biologia, a vida seria mais comum do que a gente imagina, se tiver as condições certas da energia, do sol, da distância do planeta e tal. E, cara, eu acho que, realmente, apesar do Elon Musk ser esse cara do mal, né, esse cara que é um extremamente manipulador, extremamente tenta se utilizar, assim, para se manter na riqueza e dane-se o resto, ele tem uma visão que poucos têm, né, por conta da inacessibilidade desse tipo de pensamento, né, do tipo, porra, questionar esse tipo de coisa e tentar pesquisar isso, tentar, pô, mandar uma coisa para Marte para entender se lá existe sinal de que houve vida bacteriana, porque daí mudaria toda a nossa perspectiva como humano do que a gente é de verdade, né? Tipo assim, porra, encontrou bactéria em Marte e acabou, né? Não tem mais essa questão de terracentrismo, essa coisa que ainda tá impregnada na mente das pessoas, né? Do tipo, somos únicos e temos discussões para resolver aqui que é tipo, não aceitar os homossexuais, não aceitar quem é negro, enfim, essas coisas meio primordial aí, a gente começar a pensar amplamente nas coisas, né? Porque com essas mudanças climáticas, trazendo esses vírus aí que a gente não sabe o que é, e, enfim, tudo acontecendo, a gente discutindo coisa besta
E há um universo aí fora, inclusive na microbiologia, pra gente explorar e a gente realmente pensar no que importa, né, Bah?